Seja bem-vindo ao canal Investir Sabendo. Neste canal, você aprende a investir com consciência, entendimento e segurança, mesmo começando do zero. Investir sem entender a empresa é assumir riscos desnecessários. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das empresas mais importantes do Brasil para entender de uma vez por todas como ela funciona. Vamos desvendar a Petrobras desde a sua criação até os seus maiores desafios para o futuro. E como é que a gente vai fazer essa análise? Para organizar o nosso papo, vamos seguir este roteiro aqui, olha só. A gente começa pela história, depois entende como a empresa gera receita, dá uma olhada nos números, descobre sua grande vantagem competitiva, analisa os riscos e, por fim, discute o futuro, tudo certo? Então vamos lá. Para a gente entender a Petrobras de hoje, não tem jeito, precisamos voltar um pouco no tempo. A história da empresa é uma verdadeira jornada cheia de transformações que moldaram essa gigante que a gente conhece. Então, tudo começou lá em 1953, quando a Petrobras nasceu como um monopólio estatal, e essa fase durou mais de 40 anos. Aí, em 1997, o mercado se abriu para a concorrência, mas a grande virada de chave mesmo veio em 2007, com a descoberta do pré-sal, um verdadeiro tesouro em águas profundas. Mais recentemente, a partir de 2014, a empresa enfrentou aqueles desafios da Operação Lava Jato, que acabaram forçando uma profunda reestruturação interna. Certo, mas e na prática, como exatamente a Petrobras ganha dinheiro? Vamos agora desmontar essa operação para entender qual é a sua principal fonte de receita. A Petrobras é o que a gente chama de uma empresa de energia integrada. Pensa que é uma jornada que vai do poço ao posto. Ela está presente em quase toda a cadeia. Encontra e extrai o petróleo lá no fundo do mar, transporta, refina e transforma nos produtos que a gente usa todos os dias. Essa operação toda é dividida em 3 grandes áreas. A primeira é a de exploração e produção, ou E&P, que é a atividade de buscar e tirar o petróleo e o gás do subsolo. A segunda, refino, transporte e comercialização. Pega esse petróleo bruto e o transforma nos combustíveis que a gente conhece. E a terceira, gás e energia, cuida do gás natural e da geração de eletricidade. Agora, o que é realmente interessante é ver o peso de cada segmento. A área de exploração e produção é responsável por quase 80% do lucro da empresa. É aqui que está o coração financeiro da Petrobras, a sua verdadeira máquina de fazer dinheiro. E no final de toda essa operação complexa, a gente tem os produtos que movem o país. Metade do que a Petrobras vende é diesel, aquele combustível que leva alimentos e produtos para os supermercados. E quase um quarto é a gasolina que abastece os nossos carros. Isso conecta a empresa diretamente ao nosso dia a dia. Vamos agora para os números para a gente entender a saúde financeira da companhia. Sem focar em um ano específico, a ideia aqui é observar as grandes tendências que moldaram a empresa ao longo do tempo. Olhando para o longo prazo, a gente vê uma clara tendência de crescimento na receita e no lucro bruto. O lucro líquido já é mais volátil, mas a história principal aqui é de resiliência. Depois da reestruturação, a empresa demonstrou uma capacidade muito forte de se recuperar e gerar resultados robustos. E uma das histórias mais impressionantes é a do endividamento. Em 2015, a Petrobras tinha uma das maiores dívidas do mundo. Mas, com uma gestão focada em eficiência e na venda de alguns ativos, ela conseguiu reverter esse quadro de forma espetacular, alcançando um nível de dívida que hoje é considerado saudável. Chegamos agora ao grande diferencial da Petrobras, aquilo que coloca ela numa posição de destaque no cenário mundial. Vamos falar do pré-sal. Mas afinal, o que é o pré-sal? Imagina um tesouro de petróleo de altíssima qualidade, protegido por uma camada de sal com quilômetros de espessura, a mais de 7.000 metros de profundidade no oceano. É um desafio tecnológico gigantesco chegar até ele. Essa imagem ajuda a gente a visualizar o desafio. Tem a camada do pós-sal, depois a enorme camada de sal, e só então a gente chega no pré-sal. A Petrobras desenvolveu uma tecnologia de ponta, reconhecida no mundo todo, para conseguir extrair esse petróleo de forma eficiente. E o resultado dessa tecnologia, combinado com a alta produtividade dos poços do pré-sal, é impressionante. O custo para extrair cada barril de petróleo do fundo do mar é um dos mais baixos do mundo, o que coloca a Petrobras em uma posição de vantagem em relação a muitas outras gigantes globais. E isso aqui ilustra brilhantemente a consequência. Um custo menor leva a uma rentabilidade maior.
A Petrobras consegue gerar um dos maiores retornos sobre o capital investido de todo o setor, justamente por ser tão eficiente na sua principal área de atuação. Mas, claro, nem tudo são flores. Como toda grande empresa, a Petrobras também enfrenta riscos importantes que a gente precisa entender. E para entender o principal risco, a gente precisa olhar para quem está no controle. Como o gráfico mostra, o governo federal é o acionista controlador, com mais da metade das ações que dão direito a voto. Esse controle estatal traz riscos bem específicos. Ao longo da história, a gente já viu o governo influenciar a política de preços para fins políticos, direcionar investimentos para projetos que não eram os mais lucrativos, indicar nomes para a diretoria com viés político e até alterar a forma como a empresa remunera seus acionistas. E olhando para frente, a Petrobras está diante de uma verdadeira encruzilhada estratégica. As decisões que forem tomadas agora vão definir o futuro da companhia por décadas. O grande dilema é este. De um lado, a empresa pode continuar focando 100% no pré-sal, que é a sua maior vantagem e fonte de alta rentabilidade. Do outro, ela precisa se preparar para o futuro da energia, investindo em fontes renováveis como eólica e solar, que têm retornos ainda mais incertos que o do petróleo. É um equilíbrio bem delicado. Uma informação importante é que, embora o pico de produção do pré-sal esteja previsto para o final desta década, a produção deve se manter em níveis altos por muitos e muitos anos. Isso significa que o principal motor da empresa ainda tem muito combustível para queimar, o que dá tempo para que essa transição seja bem planejada. E enquanto a gente reflete sobre esse futuro, se essa análise toda te ajudou a clarear as ideias, considere seguir o canal e curtir o vídeo para apoiar nosso projeto. E aproveita, escreve aqui nos comentários se você já tem ações dessa empresa ou se pensa em ter no futuro. A gente adora ler o que vocês pensam. Então, o ponto crucial é este. A grande pergunta que fica no ar é: a Petrobras vai conseguir equilibrar sua eficiência única no petróleo e a alta rentabilidade do pré-sal com os riscos da influência política e os desafios da transição energética? Essa é a grande questão que vai definir o destino da companhia. Este vídeo não se trata de uma recomendação de compra. O conteúdo apresentado tem caráter exclusivamente educacional e se trata de uma análise da empresa.